Graça e paz, amados, como é maravilhoso nós olharmos para a poderosa palavra de Deus e saber que a presença de Deus é em todo lugar. Salmos vai dizer que eu posso ir ao mais altos céus, ao mais profundo abismo, lá a tua presença estará comigo. Então não há como nos fugirmos, nos ocultarmos dessa presença sobrenatural de Deus. Agora existe uma presença manifesta. E de muitas formas, de muitas maneiras, Deus no passado manifestou e no presente continua manifestando. O nosso Deus está em movimento. Então quando a gente olha Êxodo 3, verso 2, apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então maravilhoso nós entender que quem acende esse fogo da presença manifesta de Deus é Deus, é o próprio Deus. O fogo ele vem do Senhor. A gente vê que, eu gosto muito do texto de 1 Reis 18, 38, quando Elias lá no Monte Carmelo ora, a Bíblia diz que caiu o fogo, então caiu o fogo do Senhor. Dependendo da tradução, vai estar aí, caiu o fogo da presença do Senhor. Não diz que caiu o fogo do céu, mas veio o fogo da presença de Deus. Então, nosso Deus é fogo consumidor? Sim. Nosso Deus é fogo purificador? Sim. Nosso Deus é fogo santificador? Sim. Então, nós olhamos para esse texto e vimos que Deus acendeu no coração de Moisés aquele fogo que estava sobre a sarça, veio sobre o coração dele e jamais se apagou. Quando a gente olha isso, a gente vê que Jesus também fez isso. Pensa bem, quando a gente entra em Atos capítulo 3 ali, Pedro e João estavam com esse fogo de Deus, estavam com a vida viva, uma chama ardente queimando no coração, ao ponto que aquele paralítico olha para eles. E é tão interessante porque as pessoas que têm o fogo de Deus são alvo do olhar dos outros. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados, Nabucodonosor, todos os sátrapas, toda aquela multidão de gente ficou olhando. Olha que interessante. Quando o fogo de Deus é sobre uma pessoa, sobre um coração, aqui em Atos 3, Pedro e João, todos ficaram olhando, inclusive o paralítico, fitando os olhos para eles, esperando receber alguma esmola. Então é maravilhoso a gente entender, e é ali que Deus manifestou, porque Pedro diz: olha, não possuo nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta, toma o teu leito e anda. É tão maravilhoso a gente ver isso, porque as pessoas vão olhar para as pessoas que têm o fogo da presença de Deus, a unção da presença de Deus. Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, ele levantou a voz e ali milhares de pessoas olharam para ele, viram o que estava acontecendo. Alguns creram, outros zombaram, pensando que eles estavam embriagados, mas Pedro estava sobre os olhos de muitas pessoas, mas o fogo do Espírito Santo de Deus era sobre ele. E esse homem abre a boca e ali se converte e começa a história da igreja de uma forma sobrenatural. A história da igreja sobre a face da terra começa com o fogo da presença de Deus. Fogo, línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. Esse fogo que o Senhor acendeu sobre a igreja, muitos têm apagado. Muitas igrejas têm sufocado. A igreja do Senhor Jesus tem uma base bíblica. Ela precisa viver no fogo do Espírito. Ela precisa anunciar a palavra no fogo do Espírito. Ela precisa declarar o poder de Deus no fogo do Espírito. Essa é a igreja que o Senhor espera de mim e de você. Que esse fogo do Senhor possa incendiar os nossos corações,
possa incendiar as nossas vidas, para glória, honra e louvor do teu nome. Receba essa palavra e vamos viver essa palavra para a glória de Deus Pai. Que Deus nos abençoe.